Boa noite a todos. Vocês estão aqui entrando. Michele, o Carlos, Terezinha, boa noite. Rosana, Linda Nilma, minha irmã querida, Laura, Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Já vão comentando aí se hoje é a primeira live que você está chegando por aqui ou se você já assistiu todas do nosso evento Volte a Viver o Romance no Seu Casamento. Essa é a última live, mas me conta aí, Michele, boa noite, Thelma, Paloma, me digam aí se vocês estão chegando, se hoje é a primeira live que você está assistindo ou se você assistiu todas do nosso evento Volte a Viver o Romance no Seu Casamento. Todas, olha, a Laura assistiu todas, muito bem. A Cida eu sei que assistiu todas, porque eu sempre vejo ela por aqui, a gente conversa muito. Michele é a primeira, seja bem-vinda, Michele. Paula, Cândida, aí a Cida assistiu as 4 já. Jussara, boa noite. Acho que a Jussara também já está há um tempo por aqui, tenho visto ela bastante por aqui. Mas sejam todos bem-vindos. A Kátia Stoel tá entrando, minha irmã querida. Muito bom, gente, ter vocês aqui. Então, como eu falei, deixa eu colocar meu óculos aqui, como eu falei, nós estamos no evento, desde o dia 20 nós estamos com esse evento, Volte a Viver o Romance no Seu Casamento. E hoje é a nossa última live com um convidado super especial, que é o meu pastor, o pastor Thiago Albuquerque. Já eu vou chamá-lo para entrar na live. Olá, Jussara, é a primeira vez, me acompanhou na Consciência Cristã, muito bom, obrigada. Eliette está por aqui, Regina, Aline Calilpe, joia, gente, muito bom ter todos vocês aqui. Então, essa é a nossa última live e hoje é o último dia de inscrição para o curso Esposa Segundo o Coração de Deus. Eu vou já explicar um pouquinho o que é o Esposa Segundo o Coração de Deus. Algumas pessoas que estão chegando agora, eu não venho de um lar cristão, eu me converti em 2010, eu e meu marido, nós já vivíamos juntos nessa época e o Senhor converteu ele 2 anos antes. E começou uma grande mudança na nossa vida. Em 2010 o nosso casamento estava assim acabado, mas o Senhor me salvou e transformou completamente a nossa vida. Nós estamos juntos, esse ano vai completar 24 anos que nós estamos juntos. E ao longo desses 24 anos, Deus me ensinou muitas coisas. E além disso, além da minha experiência pessoal do meu casamento, eu sou conselheira bíblica há mais de 15 anos e eu tenho ajudado mulheres a serem esposas que glorificam a Deus. Nós temos ajudado muitos casais, eu tenho visto, pela graça de Deus, muitos casamentos serem refeitos. E pensando em tudo isso que eu vivi, que eu passei, que eu acompanho em outros casais, eu desenvolvi o curso online Esposa Segundo o Coração de Deus. Ele é um curso totalmente online, um curso de 5 módulos. São 29 aulas no total, as aulas vão de 20 a 40 minutos, cada uma dessas aulas. Se vocês estão chegando agora, se vocês querem saber todos os detalhes do curso, é só você comentar aqui embaixo, tem comentário escrito, escreve eu quero, que aí você vai receber automaticamente no seu direct, aí no seu Instagram, as informações. Você tem como olhar detalhadamente todas essas informações. Agora, hoje é o último dia de inscrição. Até meia-noite as inscrições estão abertas. Depois disso, as inscrições serão encerradas. Nós estamos com as inscrições abertas desde o dia 20, mas hoje é o último dia. Até meia-noite as inscrições estão abertas, tá? Então, quais são os módulos do curso? Já vou chamar o pastor Thiago, eu quero só passar isso com vocês. Primeiro módulo do curso Esposa Segundo o Coração de Deus são os fundamentos para um casamento que glorifica a Deus. Nesse módulo eu explico o que é ser segundo o coração de Deus. Você passa por uma avaliação para entender, à luz das escrituras, que tipo de esposa você tem sido. Eu dou um panorama da história bíblica, criação, queda e redenção do homem e as implicações dessa história no casamento. Eu falo sobre a necessidade de nascermos de novo e o fato de que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Eu falo sobre a fundamental verdade de que nós precisamos tirar a trave do nosso olho antes de qualquer coisa.
Eu falo da nossa nova identidade em Cristo, ou seja, quem nós nos transformamos depois da salvação. E tudo que nós ganhamos, que está ao nosso dispor, a partir do momento que nós estamos em Cristo. Na aula 7 eu falo sobre o coração, o entendimento bíblico do coração, nosso centro de controle, porque nós fazemos o que nós fazemos. E aí, gente, só nesse primeiro módulo, que são 7 aulas, no total são 29, só essas 7 aulas já é conteúdo para assim, fazer uma mudança radical na sua vida. O segundo módulo são as características da esposa segundo o coração de Deus. Então eu falo sobre tornar-se uma auxiliadora, o que é o que não é a submissão bíblica, quais são as características da submissão e da insubmissão, as características da mulher virtuosa. Módulo 3, como vencer os principais desafios do casamento. Primeira aula, como lidar com o pecado do marido. Segunda, se o marido se envolveu com pornografia. Terceiro, problemas de comunicação. Quarta aula, conflitos financeiros. Quinta e sexta aula, aulas sobre perdão. Eu falo tudo o que a Bíblia fala sobre perdão. Eu trato em 2 aulas do curso. O módulo 4, glorificando a Deus com o marido que não obedece a palavra. E aí serve tanto para as irmãs que são casadas com descrentes, quanto as irmãs que são casadas com maridos que estão fora dos caminhos do Senhor. Então aí eu trato do que Deus espera de você como esposa, como identificar e como lidar com o marido opressor, a permissão bíblica para o divórcio, expectativas e contentamento, a importância disso no casamento. E o quinto e último módulo é o glorificando a Deus no tornar-se uma só carne. Então eu falo das implicações do diabo ter sido o nosso professor, desejo sexual feminino e masculino, o alvo da intimidade sexual, entre 4 paredes vale tudo? Eu respondo e trato disso no curso. Como a pornografia acaba com o nosso casamento. E 2 aulas especiais sobre o Cântico dos Cânticos. No total, 8 lições sobre a esposa de Cântico dos Cânticos. Então esse é o curso Esposa Segundo o Coração de Deus. Se você quer receber essas informações todas, comenta aqui embaixo, eu quero, você recebe no seu direct. Lembrando que as inscrições, elas acabam hoje à meia-noite, tá? Então hoje é o último dia para se inscrever. Então, sem mais delongas, vamos atrás do meu pastor. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Vou convidá-lo para entrar, pastor. Aqui o convite, ele deve estar entrando já já. E é uma alegria, uma honra ter o pastor Tiago aqui para a gente conversar sobre o Cântico dos Cânticos. Nós fizemos um retiro de casais na nossa igreja, onde o pastor Tiago passou o retiro todo ali, destrinchando o Cântico dos Cânticos. Foi, assim, muito especial. E o resultado disso é que nós temos aí mais de 10 grávidas na nossa igreja. Ai, meu Deus, mas é isso aí. A nossa igreja é uma igreja fértil, graças a Deus, e o romance está no ar nesses dias. Vamos ver aqui se o pastor Tiago conseguiu. Deixa eu ver aqui. Mandei aqui o convite, só esperando. Aqui. Olá. Pastor Tiago, Olá. boa noite. Tudo bom, minha irmã? Tudo bem, Que alegria. graças a Deus. A alegria é minha, é uma honra, grande honra. Prazer, viu? Hoje eu divulguei para algumas pessoas, né? E aí eu só recebia os comentários. Esse é fera, esse é fera, esse é fera. Esse é fera, né? Pastor. O assunto é que é espinhoso, né? Esse é fera. Mas Deus tem capacitado o Senhor para nos abençoar muito com esse assunto. Então vamos compartilhar um pouquinho, né, do que Ele tem nos dado. Tá bom, vamos lá. Legal. Pastor, a primeira pergunta que eu queria fazer é: há quanto tempo o senhor é casado? Esse ano celebramos 20 anos. 20 anos. Vão celebrar, né, agora em 25. Exatamente. Celebramos agora dia 3 de fevereiro, 20 anos. Uau, eu ia já. No Esse instante. final de semana, inclusive, próximo, não é? Não, Exatamente, na no próximo. semana, é na É no segunda-feira. meio da semana. É um dia ótimo para celebrar, segunda-feira. É isso aí. Desapareça, por favor, desligue seu celular. Não, né? Tem que Vou precisar desaparecer. de ajuda para isso. Não, mas aí a gente mobiliza aí, a igreja É tem que ficar bem feriado, quietinha. né? Tem que ser, feriado nacional. 20 anos, uma Que benção. bênção, graças a Deus.
Pastor, a gente tem falado aqui desde o dia 20 sobre romance, né? Eu Uhum. tive com um casal Merck, a Carol e o David Merck. Ah, legal. É, nós fizemos uma live com eles. Também eu e o Júnior, nós falamos sobre coisas Uhum. que matam o romance e coisas que alimentam o romance. Uhum. E, e eu, na minha cabeça, eu pensei numa ideia, o que seria o romance, e a Carol e o Davi deram uma outra definição. Eu queria que o senhor desse uma definição de romance no casamento. O que o senhor entende por romance no Uhum. casamento? Bom, o Davi deu outra definição, foi? Eu dei uma, ele deu outra, mas foi bem legal. É. Ah, eu acho que o romance é a, é a manutenção, eu vou dizer assim, o romance é a manutenção daqueles compromissos de desejar, de suprir um ao outro, que são feitos no início do casamento. Então, nessa minha definição, que eu estou pensando aqui agora, eu estou pensando nos votos que são feitos, baseado em Gênesis capítulo 2 para se unir, para desejar, para querer, né? Tá? Para ser intencional nessa amizade também física com uma pessoa só, mas não deve ser pontual. O romance é a manutenção daquela alegria sexual, mas também emocional que o marido tem com sua esposa, a esposa com o seu marido. Então tem muita coisa aí, mas estou pensando nessa manutenção daquilo que foi combinado e prometido em aliança no início. Legal, muito bom. O pastor Davi, ele colocou como sendo uma amizade apaixonada para uma vida Ótimo, toda. excelente. Pronto. Eu não sabia, mas é exatamente isso. É o É, desdobramento dessa amizade é, e a manutenção na vida inteira. Excelente. Então, legal. estamos pensando, O que pensando em eu, conjunto. o que eu pensei foi que o romance no casamento é você tratar o seu cônjuge, é, considerando ele a pessoa mais especial que você tem de Uhum. relacionamento aqui nesse mundo, porém não o seu salvador. Eu achei Eu gostei importante também. quando eu falei sobre isso, eu achei importante pontuar isso, porque as mulheres elas têm uma tendência a fantasiar demais o romance e às Uhum. vezes a idolatrar, né? É bom a gente Uhum. querer ter alguém para compartilhar a vida, para ter essa amizade, mas é ruim quando a gente faz dessa pessoa o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ou a Uhum. nossa metade, né? Como se sem Uhum. aquela pessoa não sou completa. Mas Uhum. o que eu pensei é que quem completa a gente é Cristo. Né? Então eu não posso Isso. colocar isso em cima do meu cônjuge, nem do meu filho, nem do meu pai, da minha mãe, de qualquer outra coisa. Isso é um fardo muito grande para a gente jogar em cima de outra pessoa, né? É. Então você está pensando na exclusividade, a manutenção dessa, que é uma exclusividade sem gerar idolatria. Eu Uhum, gosto, eu é. também gosto. É o que eu pensando. A, a única questão é que só que a ideia de exclusividade, ela pode, infelizmente, por causa da queda, ser aquela história, eu tenho que ficar casado, então é o jeito. Uhum, Eu tenho que ficar casado, então é o jeito. Eu acho que essa é uma das razões, nem sei se intencional, mas porque o Davi e você colocou que não é só isso, não é só ficar casado. Não, Deus planejou para que fosse bom, que você encontrasse alegria na felicidade do outro. Por isso a amizade é de fato bom, é bom, é o que Deus pensou. Não, amém, mas amém. Muito legal. É, então a gente já começa a falar um pouco, né? A próxima pergunta seria se a Bíblia fala sobre romance. E o senhor já acabou de dizer que Deus pensou assim, né? uhum. Aonde que a Bíblia fala de romance? Romance matrimonial está por toda a Bíblia. Algumas vezes ela nos ensina por meio de bons padrões, padrões que refletem ou modelos que refletem Gênesis capítulo 2, né? Exclusividade, parceria, aliança, a monogamia. Mas outros nós temos descrições declaradas no Novo Testamento, Efésios capítulo 5 e tal, 1 Coríntios capítulo 7. Mas existe um livro na Bíblia que é dedicado a exaltar esse amor romântico.
que muitas vezes é ignorado pela igreja ocidental e foi ignorado ao longo dos séculos, né? Que é o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, que Salomão escreveu para defender o amor monogâmico, muito embora nem sempre, como se diz, ele escreveu melhor do que viveu. Aham. Mas É, Cantares seria o livro. eu tenho lido alguns comentários, né? Algumas fontes, Uhum. pessoas que pensam de um jeito ou de outro, mas a minha posição, eu acredito sim que foi Salomão que escreveu e que é possível sim, né? Como muitos de nós, na realidade, a gente ensina o que é certo, a gente sabe o que é certo, mas muitas vezes a gente tem o desafio de conseguir viver perfeitamente o que é certo, né? Hum. Mas eu creio Eu que acho que você está foi. pensando certíssimo. É, Então, e a doutrina da inspiração garante isso. Então, ele hum, consegue escrever sobre o que é certo e consegue dizer o que é certo. Muito embora, mas a Bíblia é real. Então, mostra que, de fato, ele foi por um caminho que o próprio Deus condena, né? Ele amou muitas mulheres. isso. O senhor acredita que Salomão ele escreve Cântico dos Cânticos sendo ele o noivo? A minha pergunta seria assim, né? Existem algumas posições sobre quem seria a noiva, noivo Aham. e o papel de Salomão. Qual é a sua visão? Eu acho que Eu acho que a palavra, ela mesmo diz, não é uma vez só. Ela inicia dizendo o Cântico dos Cânticos de Salomão. Há um pouco mais na frente, no versículo 4, o rei me introduziu nos seus aposentos. Mais na frente, ele vai falar sobre a mãe, né, de Salomão, Jerusalém. Ah, então, tem indícios no próprio texto que demonstram que Salomão escreveu. Primeira Reis vai dizer que ele escreveu 1005 cânticos, e esse aqui é colocado como o cântico dos cânticos. Então, a função de Salomão aí é uma função histórica. Ele, como personagem histórico, escrevendo naquela época, a quem ele escreveu, todo mundo ia fazer associação com. Era um personagem conhecido, né? Um personagem histórico conhecido, todo mundo conhecia o seu passado, o seu presente. Então, não tem problema de pensar o normal que foi Salomão escrevendo. Ele é o personagem aqui. Mas eu acredito que, como é a mulher que mais fala, é Sulamita quem mais fala, Aham, talvez. Eu acredito que ela é a personagem principal, ou aquela que deveria ser copiada nesse sentido, certo. né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado esses dias. Acho que ele coloca ela como sendo o modelo nesse sentido. Eu acho fantástico. Foi até um livro que o senhor me emprestou, eu acho, se não me engano. Que eu aprendi o fato de que a maior parte das falas é da Sulamita. Assim, eu acho isso É fantástico, fabuloso. como Deus colocou, né? As implicações dessa a gente poderia passar uma hora aqui Isso, só falando sobre a implicação disso, isso. né? Mas é Uhum. muito interessante, muito Eu, interessante. eu acho fabuloso, porque, principalmente na nossa sociedade, que foi influenciada de maneira negativa pelo catolicismo, achar que sexualidade é algo nocivo, ou sujo, ah, e isso é ruim. Então, quando olhamos texto como esse, vemos uma mulher prometida, depois casada, conseguindo conversar abertamente com o seu marido, desejá-lo, não como provedor, mas como alguém sexuado, e se deleitar nele e ele nela. Isso muda a perspectiva, né, que Hum, nós teríamos sobre hum, sexualidade. com A gente normalmente não vai para a certeza. escritura para aprender sobre sexualidade, como Uhum, você bem disse no início. O diabo tem ensinado. O é, diabo tem pego o é, microfone, é ele que tem dito é. como as coisas funcionam. Mas a Bíblia, nosso Senhor tem algo a dizer sobre isso. Amém, Acho isso amém. fabuloso. Voltando um pouquinho, pastor, nessa história de quem seria o noivo, a noiva e o papel de Salomão, o senhor acredita que Salomão, que ele escreveu, nós concordamos, eu concordo. Ele seria o noivo ou ele está escrevendo, por ser uma linguagem poética, Uhum. eu tenho a tendência de pensar que ele escreveu como alguém escreve uma poesia, como alguém escreve uma música. Eu posso escrever uma música sobre um casal, mas não ser eu esse casal. Talvez eu até me veja nesse casal, mas não sendo ele o noivo. O senhor acredita que ele é o É, noivo da essa, trama? ah,
assim, existem algumas maneiras, pelo menos três maneiras de observarem essas personagens pensando na poesia hebraica. Uma, e uma delas é a poesia, é um personagem redondo. Quando diz um personagem redondo, é um personagem que determina o que a sua audiência vai saber, como vai saber. Então, é diferente, por exemplo, de Ruth, do livro de Ruth, né? É diferente, é bem diferente do livro de Jó, que é alguém mais de fora observando as coisas. Esse personagem mais redondo, eu acho que fica bem. Eu acredito que ele é o noivo. Não, não, eu acredito que ele é o. Não, não, isso não precisa ser uma lei dos medos e persas. Isso não Uhum. mudaria se fosse outra pessoa. Mas eu acredito que ele está dizendo isso funciona como um recurso retórico. Isso tem mais peso o fato dele ser o noivo e não ter vivido como esse noivo deveria viver, né? Ele não viveu como ele disse que deveria e tanto exalta no seu próprio livro. Então tem um peso retórico o fato dele ser historicamente o noivo. E Sulamita a noiva. Sim. Por enquanto E é assim será que eu estou pensando. é interessante, né, que às vezes a gente começa a ler uns comentários e a gente fala, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, mas faz total sentido, né? Dá aquele nó na cabeça, Aquele né? final. Pastor, será que a Sulamita foi uma pessoa real? Ela chamava Sulamita ou ela é ali também a personificação do ideal de esposa de Salomão? Uhum. Ó, todos aqueles que se distanciam um pouco da historicidade de Salomão como autor e depois se distanciam da historicidade de Salomão como noivo, eles vão ter uma tendência de ler os cânticos de uma perspectiva um pouco mais aberta. Não necessariamente herege, mas só um pouco mais aberta. Ah, e aí eles perdem aquele sabor que a história e aquele recurso que a historicidade daria. Outra pessoa escrevendo, ou ele escrevendo sobre outra pessoa que seria idealmente, não seria ele, perderia essa força retórica de dizer, tá vendo? Tá. Ele pode ensinar sobre sabedoria e ele ensina pelo mau exemplo de outras vezes, mas ele sabe o que é a verdade. Sulamita da mesma forma. Eu não vejo nenhum problema de Sulamita ser uma personagem histórica, certo? Algumas pessoas vão colocar como alguém ideal. E ela pode até ser como implicação posterior, mas não tem um problema de ser um personagem histórico Uhum. ali da filha de Jerusalém, a quem ele muito amou, e ela, de fato, teve ele como exclusivo. Ela que diz, eu sou do meu amado, ele é meu. Ela que diz. E pensando aqui também, se fosse um ideal, né, um personagem ideal, ela não teria falhas, né, provavelmente. E tem um momento que ela parece E que se nega ao isso, seu amado e ele tem um isso, peso muito na bem. consciência, né? Então provavelmente aquilo é uma realidade, né? Não tem problema, assim, eu preciso É, ler a Bíblia, mesmo essa poesia, como ler os outros textos. Eu reconheço o floreio, a beleza, mas ele começa abrindo o Cântico dos Cânticos de Salomão. E as estruturas parecem oferecer esse arcabouço histórico, né? Não tem nenhum problema nisso, não. legal. Pastora, o livro, ele tem uma sequência cronológica ou eles seriam cânticos separados que não É, tem necessariamente uma sequência? essa é uma pergunta bem difícil. Ah, e aí, toda vez que eu leio o estudo, eu parece que dou um ajuste. O livro ele é composto, ele tem o que dá coesão é o fato de ser o cântico do Cântico de Salomão. Então tem um noivo, uma noiva, tem outros personagens que estão do lado de fora, que estão olhando, né, observando para aprender o que está acontecendo. Então isso dá coesão. Que eles são cânticos separados, distantes um do outro, eu acho que não. Eles seguem uma sequência. Eu acho que a sequência que eles seguem, Larissa, é mais de movimento. Assim, existe, a gente pode ver alguma cronologia, mas essa cronologia está baseada no movimento. Existe um desejo, né, uma separação, melhor dizendo. Eles começam o capítulo 1, por exemplo, separado. Aí existe uma vocalização do desejo, eles querem estar juntos. Beija-me com um beijo da tua boca, o melhor teu amor que eu vi bem no começo. Tem um obstáculo, que no capítulo 1 aparece ela lidando com as suas limitações físicas. E aí tem a união. Depois da união,
tem a separação. Separação, depois o desejo depois de verbalizado tem que passar por um obstáculo e depois a união. Então, esse movimento parece que é mais importante do que uma cronologia. Mas essa cronologia pode ser encontrada de alguma forma, né? Mas não, a gente não precisa amarrar tanto, sendo Certo, que é poesia. certo. Legal, muito legal. É, os personagens, eles são noivos, são casados? Porque na nossa tradução em português, se não me engano, tem momentos que fala noivo e esposo, não tem? Agora É, eu não sei se isso no original é assim ou se isso foi tradução já tendenciosa a uma ideia do tradutor. não, eu acho que essa nota aqui de cima não é inspirada, não. É só na nota de cima, eu não me lembro se ao longo do texto é sempre meu amado ou tem Ele alguma coisa diz minha assim de noiva, sim, ele noiva, diz minha né? noiva. Ele fala minha noiva, minha noiva. Ah, mas isso não quer dizer que eles pode significar duas coisas. É. Isso pode dizer que em algum momento no cântico ele é tido, ela é tido como noiva, noiva sim, noiva como a gente entende, ou prometida, não tem nenhum problema. E depois em outro momento ela casa. Mas também a gente pode ter como noiva no sentido de ser prometida. Às vezes até aqui no Ocidente a gente utiliza o termo, essa aqui é minha noiva. Na outra América é mais fácil, né? A gente usa bride constantemente, mesmo depois de casado. Então, eu acho que houve um tempo de separação que é vocalizado, né? E tem o obstáculo, e eles de fato se unem. Se a gente pensar que essa união, essa primeira vez que acontece ali no capítulo 3 e tal, aqui um pouco antes, no capítulo 2 e 3, se a gente achar que esse é o casamento, que tem alguns elementos ali que parecem favorecer, né? Que parece favorecer essa consumação. Então, ela era noiva, e depois das núpcias se torna esposa, nesse sentido. Em qual parte do livro o senhor acredita que é a consumação do casamento? Porque eu sempre acreditei que era no capítulo 5, né? Certo? Até eu ler a Bíblia de Estudo, a NAA, Certo? ele propõe totalmente diferente do que eu pensava. Ele propõe que a consumação do casamento acontece somente no capítulo 8. 8. Depois dá uma olhada, o senhor tem a Bíblia É, NAA de estudo, né? eu vou escrever para quem escreveu essa nota. Pois Não é, entendi, não. eu achei bem diferente a maneira da NA tratar. Ó, no capítulo 1, o rei me introduziu nos seus aposentos, verso 4. Esses aposentos podem ser aquela câmara anterior. Pode ser que as núpcias que consumavam seria no final da noite. Aqui, a maneira como ela vai passando, pode ser que ela está caminhando. Ó. Ela mais na frente, ela vai falar sobre as vigas da casa, no versículo 17. Vai falar sobre. Aqui está pensando na sala deles. Então, algumas vezes a gente acha que ela está indo e voltando. Ela vai, pensa, sonha e depois volta e vai. Mas eu acho que no capítulo 2 e 3 a linguagem favorece que existe já intimidade entre eles. Facilmente dá para ver. Ah, versículo 3 do capítulo 2 ele fala sobre essa sexualidade clara, intimidade entre os dois, e uma coisa mais importante, no verso 7 do capítulo 2, filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas costas selvagens que vocês não acordarão nem despertarão um amor antes que este o queira. Então, essas filhas de Jerusalém são as meninas que estão do lado de fora, virgens, e normalmente isso acontece 3 vezes. Normalmente isso acontece como se elas estivessem de fora olhando o que está dentro, e Sulamita diz: ó, o tempo que eu estou vivendo aqui, esse momento aqui, é massa, é como Deus planejou. Se vocês aguardarem, se vocês esperarem, isso poderá ser seu. Mas se vocês fizerem antes do tempo, aí não. Aí ele vai reclamar, ele vai tomar de vocês. Então, parece que esse estribilho, né, que aparece várias vezes, acontece no final, quando olha o que eu estou vivendo, vocês irão viver caso vocês esperem. Então eu acho que a consumação 2 e 3 é o que eu já até falei. Mas volta, né? É, 2 e 3. a NAA propõe que tudo aqui é sonho.
Tem um longo sonho aqui da Sulamita. É um sonho esquisito, né? Mas a Iná vai tratar dessa forma, né? De estudo. Interessante. Que seria um sonho, inclusive Ela aqui. sonhou duas vezes, no capítulo 3 e no capítulo 5. Então, que os cinco. O que eu antes pensava era que. Quer dizer, eu ainda acredito que aqui no capítulo 5 seria a consumação mesmo da intimidade deles, né? Uhum. Depois do casamento. E aí não, eles falam como se fosse a continuação do sonho que começou no capítulo 3 verso 1. De Que noite ainda na minha cama busquei o meu seria. amado. Que ainda seria o sonho. Sonho bem, bem longo, né? Na verdade, depois no verso 2 ela. É porque aqui no verso 2 do capítulo 5 ela fala: Eu dormia, mas meu coração estava acordado. Então é como se ela estivesse ainda contando o sonho. Aí seria Não, praticamente só o sonho dela no livro, né? é só o sonho, é. No capítulo 5 ela vai rejeitá-lo, né? É o que eu estou Sim. dizendo. Na temática daqueles movimentos, me parece que houve uma separação. Eles têm essa intimidade no capítulo 3, aí, e no capítulo 4 aí eles têm aquela separação de novo. Eles vão ter que lidar com as dificuldades dela. Ele quer, mas ele não teve o tempo necessário para que ela ficasse preparada. No capítulo 5 ele foi emocionalmente insensível. Então, eles têm que. Aí eles se unem mais uma vez no capítulo 6 e 7. Então, essa estrutura tem me ajudado. É uma estrutura que eu não, assim, não descobri. Foi o meu professor, o livro que você leu, Dr. McGuinness. Ele que pensou nessa estrutura. E tem me ajudado demais a Certo. entender. Legal demais. Qual seria então a mensagem central de Cântico dos Cânticos? Mensagem central do Cântico dos Cânticos. Então, quando a gente pensa num livro como esse, no cânon, a gente pode pensar assim: esse livro foi escrito para exaltar o valor ou o amor conjugal, que deve ser adquirido em pureza, preservado em perseverança, por meio da resolução dos conflitos, né? E mantido em alegria. Eu colocaria essas coisas, porque eu consigo vê-las durante. Mas é essa exaltação, é a exaltação do valor do amor romântico. É bem claro. Aí como se faz isso? Ele é perseguido em pureza, ele é preservado em perseverança por meio da resolução dos conflitos e ele é nutrido em alegria. É bom estar casado. Essa é a mensagem, né? Vale a pena, é o que Deus planejou, se você esperar no tempo certo. Pastor, por que que Deus se importa com isso? Por que que Deus se importa com romance? Por que que Deus se importa com casamento? O que que Deus se importa? Assim, ele nos criou de alguma forma para isso, né? Assim, Deus, ele viu que o homem estando sozinho não era bom, foi ele que planejou esse negócio do casamento. Casamento ilustra sobre a sua personalidade, várias pessoas juntos, né, na Trindade, assim como nós. Então, ele se importa em dizer, em pensar sobre isso, eu acredito porque esse relacionamento não deveria ser tido como algo ruim, como algo, como o mundo tem dito, mas como algo que consegue explicar tantas coisas a respeito de Deus e algo que é nutrido em alegria, algo que é vivenciado em alegria. Então é por isso que ele dá tantas informações, não somente sobre o que fazer, mas como fazer e por que fazer. Ah, Cantares deveria ser ouvido, Sulamita deveria ser ouvida. Ela deveria ser ouvida. Pelo menos as virgens de Jerusalém deveriam prestar mais atenção. O Senhor pensou então sobre isso porque o romantismo, que é essa amizade, essa manutenção da amizade, glorifica a Deus. Ela cumpre o propósito de Deus para isso, para o casamento. Essa nutrição da alegria e do romantismo. É muito difícil encontrar um casamento feliz, um casamento que glorifica a Deus, na questão de servir ao outro, ser grato pela vida um do outro, quando quando a vida não é um pedacinho do céu no sentido, mas é o quintal do inferno. A vida tá entendendo? É machucada, é dolorosa, não é curtida em amizade. Nosso Deus é um bom Deus, ele é sábio.
Pastor, o que a gente poderia assim dizer para pessoas que o termo foi interessante que você falou, né? O quintal do inferno. Infelizmente, nós temos acompanhado e Ah, visto mais do que a gente gostaria, né? Casamentos que estão passando por situações bem difíceis mesmo, né? Bem difíceis. E o que a gente poderia dizer para essas pessoas, né? O que elas deveriam fazer? Existe esperança? As coisas podem mudar assim radicalmente? é. Ah, tá, tô pensando no livro de Cantares. O livro de Cantares ele está inserido, Larissa, dentro de um conjunto maior que é chamado de livros de sabedoria, né? O livro de sabedoria, conforme a própria definição bíblica, são livros que se iniciam com o temor do Senhor e explicam a maneira, a melhor maneira de se viver, a melhor maneira de ser vivida. Pronto. Então, o livro de Cantares, nessa questão sobre a sexualidade humana, um homem, uma mulher, um marido, esposa, ele oferece, como se diz, um modelo e um espelho. Um espelho para a gente conferir como é que nós estamos e um modelo para dizer, ó, não tem que ser exatamente assim, não, mas estou oferecendo É o para alvo, vocês. né? É o Isso, eu estou alvo. oferecendo. Mira ali e Exatamente. vai. Isso. Então, eu acho que começaria assim. Ah, difícil que as coisas estejam ruins, que não haja pecados que não foram confessados, desejo pelo serviço ao outro, ah, e cursos como o seu, por exemplo, que fala sobre a dinâmica do coração, qual é a vontade de Deus, a santificação dessa cosmovisão feminista e também machista, que egoísta, que pensa em si. Então, normalmente o romantismo se acaba, ou a falta de nutrição para uma amizade se acaba, não da noite para o dia, mas porque coisas anteriores, tratamento de pecado, confissão, perdão, a busca por Deus, por fazer, assim, servir a outro, não tem. E aí, isso é sintomático. Então, a cura não seria começar a dar rosas. Uhum, Assim, uhum, isso pode ajudar, mas não é uhum, a cura. uhum. A cura é cada um olhar para si no espelho da palavra de Deus e ver, rapaz, tem alguma coisa aqui com o Senhor que não está direitinho. E aí, depois de resolver esse relacionamento aqui vertical, aí sim eu dou rosa, dou buquê, dou atenção, dou amor, me dou. Aí eu digo, eu sou da minha amada. Ela nem, né? Eu sou da minha amada. Então, mas a esperança. Amém. Eu Estudamos creio. no domingo que a cruz oferece graça para qualquer pecado, qualquer densidade, qualquer gravidade, qualquer profundidade. Não existem casos perdidos para Jesus, nem casamentos perdidos para Jesus. Não é? Amém. Eu É. creio demais. Eu vivi isso, né? Eu, eu, Amém? eu era um caso perdido. Meu marido era um caso perdido. É O isso. Senhor E o Senhor ressuscitou. veio. Então, Isso, eu isso, creio, né? isso. Uma coisa que as mulheres aqui sempre tem alguém perguntando isso. Eu estou lutando sozinha. Será que vale a pena? Eu estou lutando sozinho. Se você está lutando sozinha, sozinha que tá dizendo é porque o marido não quer, né? É isso? É claro que vale a pena. Porque não valeria. No final das contas, muito embora a gente tenha muitos benefícios em ter o outro do lado de lá e muitos incentivos quando ele quer, no final das contas, precisa ser por causa de Cristo. E aí eu não, mesmo quando eu não encontro satisfação quando o meu marido ou a minha esposa responde, a gente encontra a mesma satisfação que Cristo encontrou em agradar a Deus e conceder perdão, mesmo quando não há devolução do lado de lá. É um negócio meio sobrenatural, é doido. É, é totalmente sobrenatural, né? É Totalmente doido. sobrenatural. Mas eu creio que Deus, ele derrama assim uma graça especial para essas pessoas que, entre aspas, lutam sozinhas, Amém. né? Eu tenho lido no meu devocional, eu tenho lido o profeta Jeremias, né? E eu acho tão legal que a gente vê, né? O coitado só falava a verdade, apanhava, falava a verdade, ia preso, falava a verdade, ia pra lama, e tudo de ruim acontecia com ele. Mas no final a gente vê
Deus dando uma graça especial. Né, quando Jerusalém é tomada, ele recebe um lugar de proteção. E Deus Uhum. fala, né? Você não me deixou durante todas essas lutas e eu não vou te deixar agora. Eu vou cuidar de você. Né? Amém. E é tão bonito a gente ver isso. E como Deus é assim, né? Isso não é Ele é só a vida assim. de Jeremias. Ele é Deus é assim. assim. Ele Ele é é assim. assim. Que Ele não larga a mão da gente no sofrimento e no final das contas, de alguma forma, ele vai nos colocar em um lugar ali de proteção, de segurança. É muito, é muito legal é isso. isso mesmo. O que Deus deseja dessas pessoas é fidelidade a Ele. Seja fiel. E toda fidelidade ao Senhor será recompensada. Se não nesse mundo, com certeza no porvir. E essas pessoas estarão caminhando nas pisadas dos santos e santos do passado, né, que procuraram pela fé agradar a Deus. Pela fé, né? Pela fé agradar a Deus. Hoje estão na presença do Senhor, gozando de sua presença. É, e esse é um pensamento encorajador. É, verdade. Tem um, eu ia falar que tem um alvo rosado aqui do meu lado dando risada, mas esse já é o gesto, né? Então, ó, E aí, tem. servo de Viu, Deus? pastor? Que bom ouvir vocês, viu? Cheguei agora há pouco, mas estou sendo muito edificado, viu? Graças Louvado seja a Deus Deus. pela Graças a vida. Deus. Graças a Deus. Feliz lhe ver, viu? Também, viu, meu É irmão? Bom alto demais. e rosado, não é alvo não, mas é alto e rosado. Caramba, que falou alvo rosado, né? É, ele é alto e rosado. Ai, meu Deus Beijão, do meu irmão. céu. Amo você, viu? Eu também, rapaz. Também te amo que só. Vamos seguir. Legal demais. Pois, pastor, muito obrigada pelos ensinamentos preciosos. Eu tenho certeza que as pessoas foram muito abençoadas, assim como eu fui também. E essa live vai ficar gravada para Uhum. quem está aqui, quiser depois compartilhar com outras pessoas. E para que, né, a gente alcance mais gente e seja Amém. instrumento na mão do Senhor. O senhor pode Amém. orar, pastor, para a gente Oh, vai finalizar? ser um prazer. Vai ser um prazer. Nosso grande Deus e Pai, o nosso desejo é agradar ao Senhor durante o tempo da nossa peregrinação. Queremos ser fiéis a Ti com aquilo que o Senhor tem nos colocado nesse período de ausência, enquanto aguardamos o Teu retorno, o nosso encontro contigo. Todas as minas, nossas famílias, nossos casamentos. Para tanto, eu peço que o Senhor nos dê o senso, nos lembre que somos escravos voluntários. Mas o Senhor, mais do que escravos, o Senhor tem caminhado conosco. O Senhor ofereceu o teu próprio filho em nosso lugar, nos deu com ele tudo que nós precisamos de fato, para a vida e para a piedade. Então eu clamo pela bênção do Senhor sobre os casamentos, principalmente aqueles em que não parecem curtir essa intensidade romântica, a gratidão um pelo outro que nós vemos no livro de Cantares. Começa com um deles, Senhor, com os dois, mas que aqueles que tiverem contato com a tua palavra, que eles percebam a necessidade que têm e por causa de Cristo, nosso Senhor, eles tomem a dianteira de alguma forma da responsabilidade de serem fiéis a ti, honrando os compromissos acordados na aliança que entraram um com o outro e também com o Senhor. Queria pedir que abençoasse a minha irmã, abençoa a Larissa, Senhor, o seu ministério, tanto ela quanto o Guilherme, que ela se mantenha debaixo da autoridade da tua palavra. O Senhor dê a ela muitas oportunidades para apontar outras mulheres para Cristo e que Cristo, nosso Senhor, cumpra o seu papel de satisfazer os anseios mais profundos do coração dos homens e das mulheres. Que o Senhor use a tua serva para a tua glória e para o benefício dos outros, pelo poder do Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada, Prazer viu? em servir. Até quarta, se Deus Até daqui a quiser. pouco. Deus Até daqui a pouco. Tchau, E dia tchau. 3 é feriado, viu? Não esquece. É mesmo. Vou botar na agenda aqui. Tchau, Tchau, tchau. tchau.